Oi, eu sou a Thaís Maciel, sou jornalista e mãe. Tô de novo para conversar um pouco com vocês sobre os hábitos que mudaram verdadeiramente a minha vida. E com esses hábitos estabelecidos, eu consegui valorizar as pequenas ações, a caminhada em si. Eu lembro exatamente da época dessa foto que eu tava no ensino médio. Foi quando eu entrei no meu maior conflito de personalidades e eu duvidei de uma forma profunda se o que eu era realmente bom ou eu teria que me moldar para encaixar em algum lugar. Eu era muito insegura em relação à minha autenticidade, porque meus amigos me julgavam o tempo todo, na maioria das vezes, por eu ser uma pessoa muito viajada, que entrava em assuntos profundos, muito ramificados, com uma intensidade de expressão muito diferenciada. Eu não entendia piada nenhuma, tinha que me explicar explicitamente para eu entender qualquer coisa. E aí eu comecei por um tempo tentar reprimir tudo aquilo que eles falavam sobre mim, mas que na infância era exaltado pela minha família, pelos meus pais, aquela essência verdadeira que vinha da Thaís criança. Nessa época eu realmente entrei num dilema crucial pro meu amadurecimento, de quem eu era de verdade e o quanto eu conseguia me moldar para entrar nos padrões ou no que esperavam de mim. Eu sofri de verdade por um tempo, mas no fundo eu acreditava em mim. Eu acreditava que eu era especial e que esse jeito era único. Eu realmente não me achava bonita de verdade, mas eu tinha certeza que eu tinha uma luz que emanava das minhas expressões quando eu falava. Eu sabia que quando eu me expressava, quando eu estava empolgada com alguma coisa, meu semblante era iluminado. Eu sentia muito essa luz saindo de mim. Era muita empolgação, eu conseguia mostrar muita verdade daquele sentimento, daquele interesse profundo que eu tinha sobre aquele assunto. A minha voz tomaria conta e preencheria o ambiente de coisas boas, porque na maioria das vezes eu sempre gostei de conversar sobre coisas que auxiliassem o próximo. Eu conseguia expressar claramente os meus sentimentos, mas verbalizar os meus pensamentos era onde eu falhava, porque meus pensamentos eram extremamente acelerados e a minha fala ia junto. Aquilo ali era efusividade. Efusivo é um adjetivo que é utilizado para designar algo ou alguém que possui grande facilidade de comunicação, que se expressa com facilidade e que tem ardor e veemência no que se diz. Eu era efusiva tanto na forma de me expressar, como também na minha reação com certas coisas. No final das contas, eu achava essa definição ruim. Parecia exagerado por quem? Era a minha verdade, não estava sendo exagerado. A minha luz vinha disso. Não tinha como negar, eu realmente me expressava com muita emoção. Mas eu tive que reconhecer que a minha comunicação verbal era muito acelerada e muitas pessoas não tinham como entender. Foi por causa desse ponto que a vida me conduziu para o jornalismo e para a comunicação social, que foi o curso perfeito para eu desenvolver clareza na hora de verbalizar a mensagem. Quero muito comer lanche hoje, como você sabia. Isso foi se perdendo, porque começou a parecer meio bobo e infantil. De fato, né? É um pouco mesmo. Pular de alegria e de emoção. Mas o meu olho brilhava. Minha individualidade era o único jeito de ser eu mesma. Mas as evidências da época jamais fariam com que eu acreditasse que aquilo era bom. Ou que acreditar em mim seria o melhor dos hábitos que eu poderia fazer para a minha vida. Pensa, uma coisa que você acha que é um defeito, só que na verdade é sua maior glória, se ajustado da forma correta. Minha carreira, tudo que eu estudo hoje é em relação à comunicação. Todos os aprendizados que eu tive, as vivências que a universidade proporcionou. E agora sendo mãe também. Então mesmo que em momentos de deslizes que eu tentava me moldar, ainda assim eu acreditava em mim. No fundo, eu sabia o que me fazia vibrar, mas com certeza investir em uma capacitação constante, aprimorar o que nós já somos bons ou que nós já temos dom, é fundamental para a gente ter êxito com essa crença em nós mesmos. Hoje eu consigo ser melhor entendida e tento resgatar ao máximo a minha efusividade dessa época. Trazer aquela efusividade verdadeira aliada à comunicação que eu aprendi, a mim seria meu maior sucesso. Porque com isso eu realmente tocaria o coração de muitas pessoas de uma forma positiva, com auxílio. Um professor da faculdade no começo lia meus textos e falava assim: Thaís, você é superlativa nos seus textos. Que no caso superlativo pode ser definido pelo excesso de excelência. Se aumenta ou engrandece até o mais elevado grau ou ponto, ou seja, você deixa tudo assim top demais, sabe? O máximo possível. E quando esse professor me definiu como superlativa nos textos, eu comecei a entender o quanto essa característica era presente não só nos textos, mas na minha
comunicação, as expressões faciais. E depois que ele me classificou como superlativo, eu realmente comecei a me podar. E eu não sei se ele fez isso por mal, mas eu comecei a me podar demais. Eu comecei a normalizar meus textos, deixar tudo mais básico, normalizar minha postura, ficar mais contida mesmo, tanto em expressões quanto em falas. Eu realmente acho que me afastei demais da minha efusividade espontânea daquela época. Porque a verdade é que normal, todo mundo já espera. Agora, o que te diferencia é o ponto fora da curva. Talvez o que me diferenciasse em qualquer aspecto da carreira ou da minha vida seria a minha essência. E a minha essência é superlativa e efusiva. Eu tenho isso como característica natural. E é nesse lugar que eu vou sentir mais confortável em estar. Por isso que acreditar em mim foi tão importante. Saber que mesmo tendo sido definida como superlativa e efusiva, hoje eu tenho muito orgulho de ser isso e tento ao máximo resgatar um pouco dessa energia que eu já tive para trazer conteúdos aqui para vocês, para ser assim para minha filha, porque isso traz mais magia pra vida. E é isso que eu busco sempre, essa magia, sabe? Esse pode pirlim-pim-pim da sininho. E eu tô dizendo que acreditar em si deve ser um hábito, porque esse é um sentimento que tem que ser cultivado. De tempos em tempos a gente tem que estar lembrando que isso é nosso, tem algum ponto aí que faz muito sentido. Então, sentir verdadeiramente a crença em si próprio constantemente deve ser um hábito. E se tiver evidências de que ser quem você tá errado, o errado são as evidências. Você só tem que se ajustar em alguns pontos para ser melhor no que você já é. Acredita que os seus sonhos são possíveis sim. E no momento certo, no seu florescer, eles vão acontecer. Então, creia em si. Mesmo que você não saiba, breve, o seu propósito vai ser esclarecido, vai ser coerente com a sua verdade. E aí vai ficar fácil alinhar sua rotina. Uma rotina sustentável em relação à constância. Para cada dia que passar, você se encontrar mais próximo ao seu objetivo, valorizando sempre a caminhada, o aqui e o agora, que é um presente e tá na sua mão, do jeito que ele é, que existe perfeitamente para o nosso aprendizado. A oportunidade tem que te encontrar preparado. Você precisa sim ter uma bagagem. Por isso que a gente tem que respeitar nosso tempo. Eu garanto que é muito mais fácil para Deus e para o universo abrir portas para as nossas vidas se nós crermos em nós mesmos, no nosso potencial e na nossa verdade. Isso deve ser um hábito. O outro hábito que eu quero falar com vocês é sobre não contar os seus planos mais importantes pra ninguém, ou quase ninguém que seja, né? Porque às vezes é muito difícil você não compartilhar com o marido, com a mãe, com o pai. Eu sempre fui muito arreganhada. Eu contava tudo pra todo mundo, principalmente se fosse a coisa mais big e maravilhosa que eu pensei. Eu não tinha nenhum filtro de amigos. Eu escancarava tudo. Mas a verdade é que só você tá vibrando na frequência alta daquele sonho ou daquele objetivo. Mesmo que a pessoa goste de você, é muito difícil ela vibrar numa frequência tão alta por uma coisa que é só sua. Olha, pai e mãe são pessoas abençoadas na maioria das vezes, que querem o nosso bem mais do que o deles, que a felicidade nossa é a felicidade deles, o nosso sucesso é o deles. Mas existem tipos de pais que querem ter controle sobre a vida do filho, que querem que o filho seja médico, querem que o filho tenha uma carreira específica, criam expectativas para a vida do filho. E por mais que eles amem esses filhos incondicionalmente, talvez houve um plano de liberdade gigantesca, tipo, mãe, eu quero muito fazer um mochilão, viajar pelo mundo e sobreviver com o que eu ganhar nos lugares. Pode fazer com que os seus pais vibrem de forma oposta ao seu sonho, ao seu objetivo, e aquela condição que pra você é muito significativa, que vai ser assim, a melhor viagem da sua vida, a viagem que você vai descobrir sobre muitas coisas, vai aprender culturas diferentes, você vai explorar o desconhecido com coragem, pra você vai ser extremamente engrandecedor. Seu pai e sua mãe vai surtar, vai falar, nossa, faz isso. Por isso é importante avaliar os pais que você tem, para saber se dá ou não para contar aquele tipo de coisa para eles. Meu pai, por exemplo, várias vezes ele me deixa curiosa. Ah, Thaís, vai acontecer uma coisa muito importante agora, daqui a uns tempos. Eu pergunto assim, pai, me conta o que vai acontecer e tal, quero saber. Aí ele fala assim, não posso te falar não, só quando tiver 80% certo que eu posso te contar.
Meu pai me ensinou isso. Ele sempre fez isso. Então, pra mim, faz muito sentido você só contar quando a coisa já aconteceu, quando já tá tudo certo. Fala assim, olha, gente, aconteceu, está tudo bem. E aí, se a pessoa quiser o seu bem, ela vai ficar feliz pela sua felicidade, pela sua conquista. Isso é a mais pura verdade. Gente, nossos projetos e sonhos perdem a força se a gente verbalizar com muitas pessoas. Porque a cada vez que você contar, vai um pouquinho da sua energia junto. É impressionante. Por isso, sempre que você tiver uma meta, um sonho, uma ambição, preserve o máximo que der. E eu te garanto que você vai ter muito mais determinação e força para agir diariamente. A motivação não tem que vir de outras pessoas. Ela tem que partir de você mesmo, ou você, sabendo que o seu propósito é maior do que aquele sentimento de motivação. Infelizmente, nunca na vida vai ser constante. A motivação, ela vem e vai. É muito difícil estar motivado quando as coisas estão difíceis, chatas, maçantes. Mas a gente sabe que precisa ser feito pra gente alcançar aquele objetivo, aquela meta. Então, você não vai agir pela motivação, você vai agir pela disciplina. Só você sabe da importância disso pra sua vida. A maioria das vezes que eu contei meus planos e projetos, eles deram errado. Isso sem falar que a pessoa pode estar num momento completamente oposto do seu. Isso pode fazer com que elas até te desmotivem. E eu não tô falando pra não debater sonho sobre negócios e empreendimentos, coisas que engrandecem, enriquecem um ao outro. É sempre legal conversar. Só tô falando pra você observar assuntos que demandam apenas da sua energia. Esses assuntos devem ser preservados. E o problema disso tudo é que vai atrapalhar na sua constância. E a constância é a racionalização da realidade. É o que precisa ser feito, independente do seu estado de espírito, do seu humor, dos seus sentimentos. Não perca a energia da constância. Outro hábito que, assim, revolucionou a minha vida e ainda abriu o caminho para o minimalismo foi o de organização preventiva. É aquele velho sujou, limpou, tirou, guardou. Depois da maternidade, eu vi que esse era o hábito essencial para eu não surtar. Pra gente viver em paz consigo, com o ambiente em que a gente vive. Se o ambiente que nós vivemos está harmônico, parece que todo o resto vai ficar também. Com criança não tem jeito, tudo bagunça mesmo, muito constantemente. E eu não paranoio com isso, mas eu me empenho ao máximo para não acumular e ficar uma coisa catastrófica. Esse hábito traz mais prazer em habitar, sabe? Habitar o lugar onde a gente vive e fazer o resto das coisas com mais gosto. É muito melhor você fazer um alimento com as coisas todas limpas, tudo assim, claro, do que com uma pilha lotada de louça pra lavar que não tem mais nem onde se colocar um garfo. É difícil, é assim, menos prazeroso, pelo menos pra mim. Esse hábito economiza muito tempo de vida, porque quando acumula tudo, chega uma hora catastrófica que a gente tem que parar, tipo, 6 horas do seu dia e ficar por conta de arrumação. Ou nem isso, né? Aí você vai conviver mesmo com várias coisas bagunçadas e vai se conformar. E isso não faz bem, de forma nenhuma, pelo menos pra mim. Eu sinto que é uma negligência da nossa parte, então quando as coisas estão negligentes, eu sinto que o meu coração também tá, sabe? Como se o meu ambiente fosse reflexo do meu interior. E outra coisa que eu tô trazendo como hábito a cada dia é maximizar o minimalismo. Tô me referindo a cada dia me empenhar mais pra destralhar algum lugar e só deixar o que eu realmente uso. Se as coisas vão ficando pra trás, eu vou começar a olhar pra elas, tô começando a ter um olhar, uma visão minimalista pra tudo no geral, sabe? Por exemplo, no banheiro tinha 2 shampoos Johnsons da Jade. Um tava o restinho, o outro tava cheio. Por que eu não acabo com esse restinho pra colocar o pote cheio? Não preciso de 2. E nesse contexto eu vou indo, sabe? Eu tô sentindo que esse hábito de maximizar o minimalismo tá trazendo grandes benefícios financeiros e pra minha cabeça, porque eu sinto muito mais leveza só sabendo das coisas que eu uso, das coisas que eu realmente preciso. E isso fez com que eu valorizasse as pequenas ações da vida, os pequenos acontecimentos que me engrandecem e que me constroem a cada dia para eu aprender, para eu usufruir de todas as vivências necessárias dessa vida e conseguir ser melhor não só para mim, mas para todos ao meu redor. Espero que você tenha tirado proveito de algum desses hábitos que realmente mudaram a minha vida. Se inscreve no canal se você gosta desse diálogo, se você gosta dessa troca de informações que a gente tem por aqui. Vamos nos dar a mão aqui nessa rede de apoio de informações. Escreve aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo ou quais hábitos foram significantes para sua vida, para que a sua vida melhorasse. Espero você no próximo vídeo. Beijo, até mais!